Ouvi dizer que vai ser dinâmico. Pelo menos cor já temos. Malta das tecnologias. Vai te dar um bocado de vida. Sempre. Vocês têm que aceitar esse convite.
convite está aberto. Estamos no segundo dia desde que a contaminação do gás natural chegou a Portugal. Estamos no segundo dia de estado de emergência. Tem sido cortado todo o abastecimento de gás. Ontem, em mais de metade dos distritos, houve apenas 4 dias de acesso à eletricidade. A instabilidade na eletricidade tem causado diversos danos. Foram paradas as operações da indústria de cimento, vidro, cerâmica e papel e a maioria dos serviços, comunicações e empresas reportam não terem condições para funcionar. Contabilizam-se já 3 milhões de trabalhadores em layoff à espera das notícias. A maioria das medidas de estado de emergência anunciadas ontem já estão a ser postas em vigor. Em particular, com a utilização e colocação de geradores para garantir eletricidade para os serviços essenciais, cantinas públicas em todas as localidades para garantir acesso à comida, espaços sociais com aquecimento em várias cidades de Portugal, tal como o reforço nos autocarros públicos, dados constrangimentos dos metros e comboios. Hoje, volta a reunir a Comissão de Resolução da Crise de Corte de Gás para delinear novas medidas. O Governo anunciou que estão a construir um plano para que a crise energética seja resolvida no prazo máximo de 1 ano. Ontem, a Comissão deixou clara que num momento de crise climática e em que o risco de cortes bruscos semelhantes com os restantes combustíveis fósseis é alto, as medidas excluíram a utilização destes para substituir o gás natural, indicando que querem garantir segurança e soberania energética o mais rápido possível. A Primeira-Ministra apelou ontem aos portugueses por coragem e colaboração neste momento de mudança. Sim, por favor. Não temos muito tempo. Bom dia, obrigada por terem vindo. Neste momento, como vocês sabem, estamos em estado de emergência climática, estamos em estado de emergência. Temos hoje connosco a Comissão de Emergência Energética. Obrigada por terem aceito também por estarem aqui, por todo o trabalho tentado desenvolver nestas últimas 29 horas. Eu queria começar por fazermos só um ponto de situação para garantirmos que estamos todos a par do que está a acontecer. E depois vamos então entrar para perceber qual é o trabalho que tiveram a desenvolver nestas últimas horas para encontrarmos então um plano. Eu queria relembrar apenas que nós em menos de 1 hora vamos entrar em contato com um grupo de pessoas, portanto, que foram selecionadas de diferentes sítios e diferentes capacidades, com diferentes trabalhos, etc., para nós conseguirmos verificar se estas medidas são as medidas que elas poderiam também aceitar. Portanto, uma espécie de uma consulta pública rápida, mas antes disso precisamos só de acertar quais são as propostas que vamos levar. E queria só garantir que conseguimos fazer isso. Eu queria começar por fazermos um ponto de situação. O que é que se passa? Não vos vou mentir, a situação não está fácil neste momento. Nós neste momento já conseguimos cessar a utilização de todo o gás e está a haver a descontaminação que é necessária, mas nós temos um grande problema. Temos que ganhar uma estabilidade de novo. Dentro de 1 ano temos que conseguir garantir que o país volta a funcionar. E o maior problema que nós temos neste momento é a eletricidade. Portanto, como vocês sabem, o gás em Portugal é utilizado mais de 60%, cerca de 60% para a produção de eletricidade, o resto vem a partir de energias renováveis. Mas em vários dias ao longo do ano a energia renovável pode chegar apenas a 30% da produção que é necessária. Portanto, o que significa que neste momento há dias nós podemos só ter 30% da produção de energia que nós precisamos, de eletricidade que nós precisamos para ter o país a funcionar num estado normal.
Parte da utilização de gás, cerca de 24% está para a indústria, em particular para o cimento, mas também para cerâmica, vidro, para a produção de hidrogênio e para a produção e para a indústria química e petroquímica, em particular a refinaria de Sines também, neste sentido. E, por fim, temos uma pequenas partes mais residenciais, pequenas porcentagens, mas que na mesma vão afetar bastantes pessoas. Estamos a falar de cerca de 6% que estão indo para casas, portanto, a nível de instalação de casas das pessoas que estão a utilizar gás natural. Não é uma minoria das casas atualmente, portanto, estamos a falar de 11% apenas do consumo que têm, mas mesmo assim ainda são algumas e temos que perceber o que fazer. E por fim, também temos serviços e transportes. Portanto, há aqui vários setores diferentes. Eu queria começar por nós fazermos um ponto de situação. Luís, podes-nos fazer um ponto de situação a nível nacional? O que é que está a acontecer e também quais é que são as propostas atualmente em cima da mesa? Depois gostaria de ouvir aqui um bocadinho de Guilherme para uma noção do trabalho que tem sido feito a nível das comunidades, para percebermos um pouco melhor o que fazer. E a ver depois a nível do impacto internacional, para depois então abrirmos o debate e percebermos quais é que são as propostas que vamos levar para a sociedade. Ok. Então, eu estou um bocadinho cansado, mas já ando há semanas, não é? Acho que nós dormir este tempo todo. Se não perceber alguma coisa, peço desculpa desde já. A situação não é fácil. Pronto, como já foi dito aqui, realmente o gás tem enorme importância na geração de eletricidade. Nós estamos a gerar cerca de 30% a 40% da nossa eletricidade a partir do gás. Vamos agora, esta porcentagem vai cair para zero muito rapidamente. E o que nós estamos já a fazer é medidas para aumentar as porcentagens de capacidade renovável. Nós temos uma série de projetos de grandes solares, etc., que vão ser implementados ainda mais rapidamente, agora desta vez com controle público, não é? A nacionalização da rede vai acontecer muito rapidamente, nós neste momento já temos um bom relatório para como fazer isso. Estamos a olhar para a questão da EDP, da Galp e de algumas outras grandes empresas também. Portanto, acho que é fácil ver também que a Galp provavelmente vai declarar falência muito em breve, porque todo o negócio deles estava baseado na produção e na venda de gás. Agora, a curto prazo nós temos esta situação, depois a médio prazo nós queremos caminhar para instalar também muito solar descentralizado, muitas renováveis descentralizadas e temos também que falar também com o público, é por isso que estão aqui hoje também, para saber até que ponto conseguimos implementar algumas medidas de controle de consumo, ou seja, diminuir os consumos nas horas de pico, porque acho que isto vai exigir um esforço de todos nós. Vamos também incentivar... Desculpa, só para perceber, a nível de nacionalização de energia, não sei se esta medida já está aprovada ou não, nós temos que confirmar isto, mas de qualquer forma, algo para debatermos. Eu estava a ouvir a parte de 100% energias renováveis, há algumas dúvidas sobre a parte de estabilidade, portanto, de como é que nós conseguimos manter a rede a funcionar a 100%, tanto usar 100% de energias renováveis, havia muitas questões sobre isso levantadas, e eu não sei se podemos estar podemos ver isso melhor, é isso? Talvez mais isso, Okay. Nós achamos que conseguimos fazer. O consumo de eletricidade vai diminuir nos próximos meses, por razões de força maior, mas no prazo de um ano, depois que no horizonte seguinte, nós vamos até aumentar o consumo de eletricidade nacional. Vamos ter muito mais Certo, mas neste momento as pessoas estão com 4 horas de eletricidade excitante, portanto nós não podemos dizer que elas vão diminuir a eletricidade que elas têm, isso vai entrar uma revolução a acontecer, portanto nesse sentido temos que perceber como melhorar. Okay. E é o ponto seguinte, muita desta eletricidade estava a ser consumida na indústria, portanto nós já tivemos algumas empresas que anunciaram a falência e provavelmente vamos ter mais nos próximos dias. E uma das coisas também que nós temos de fazer é quais é que são as empresas realmente prioritárias em termos nacionais e quais é que temos de manter ou não. Por exemplo, as cimentárias, acho que já foram mencionadas na notícia da repórter, logo ao princípio, uma delas foi das primeiras a fechar. Nós vamos ter muito menos setor de construção, vamos ter muito menos produção de cimento, porque o cimento é extremamente intenso em termos de energia, e isto vai ter também consequências positivas. Nós vamos também, muitas das habitações que estão exclusivamente para turistas estão fechadas, grandes hotéis, nós podemos desde já garantir que vamos conseguir abrir isso para criar residências que possam ser pagas por todas as pessoas e não se facilitem. Acho que o balanço líquido ainda poderá ser positivo no final. Depois aqui temos já um plano de eficiência energética preparado que vai ser apresentado muito em breve, em que nós vamos criar dezenas de milhares de empregos na renovação dos edifícios, na qualificagem e na eficiência energética. E
isto vai ter consequências não só para baixar algum do consumo de eletricidade residencial, mas mais importante ainda, acho que vai aumentar o conforto das pessoas e vai baixar a pobreza energética de uma forma que nós nunca vimos. E depois, se calhar, acho que em termos de crise energética, nós estamos aqui a falar de gás, mas como vocês todos já perceberam, isto está a afetar os preços do petróleo a nível mundial, está a afetar os preços do carvão, e nós não podemos, não só devido à crise climática, mas também porque achamos que este vírus poderá até montar-se, nós não vamos aumentar o consumo de petróleo. Pode haver um ligeiro aumento nos próximos meses, mas no prazo de um ano nós não vamos aumentar isso, a nível mundial nem nada. Agora, o que isto está a ter também é efeitos nos preços, nomeadamente nos transportes, e é por isso que nós vamos também desenvolver um programa de transportes públicos coletivos e vamos também acelerar a conversão de veículos de combustão interna para veículos elétricos. Portanto, já havia legislação nesse sentido, mas isso vai ser acelerado. Mas a prioridade óbvia é para o transporte coletivo. Vamos reduzir a semana de trabalho, vamos passar a ser 20 horas, em princípio. Vamos implementar medidas de flexibilidade, ou seja, facilitar o teletrabalho também, mas facilitar que as pessoas possam trabalhar mais em casa ou alguns dias por semana. Isto vai ter uma redução muito grande nos transportes e no trânsito, por sua vez vai tirar um bocadinho da pressão do consumo de petróleo. Desculpa, só para perceber, a redução que estás a propor agora das horas de trabalho e de teletrabalho é no sentido de alterar a utilização de carros. Sobretudo por já assim, porque não. Acabámos de ver que o barril de petróleo atingiu os 300 dólares. O barril de preço, as pessoas basicamente não têm dinheiro para comprar este. Certo, e isso na realidade resolve-nos também um problema que é uma parte do gás está a ser utilizado na refinaria de Sines. E portanto, nós precisamos diminuir a utilização, a produção da refinaria de Sines no mínimo dos mínimos, não é? E isso vai ter um impacto também na produção então, de combustíveis para os carros. Portanto, é necessário então depois também soluções nesse sentido. Boa. Tens assim mais alguma proposta que queres pôr já em cima da mesa? O último setor que eu acho que vale a pena falar é na questão da banca e das finanças, porque muitas pessoas estão-nos a perguntar como é que vocês vão conseguir fazer isto e nós chegamos à conclusão que, para já, vamos cancelar imediatamente todos os benefícios fiscais para grandes empresas, para grandes investidores. Vamos acabar com as questões dos offshores e com tudo o que é paraísos fiscais, etc. Aí vamos buscar mesmo muita venda. Vamos aumentar os impostos para as grandes fortunas, para as grandes empresas. Vamos introduzir um regime também de agressividade fiscal muito maior, ou seja, aqui que as pessoas vão começar a pagar realmente os impostos que deviam pagar, sobretudo os rendimentos mais altos. E todo este dinheiro vai ser canalizado sobretudo para a criação de empregos. Mas isto é a mensagem positiva que eu quero deixar. Nós vamos criar centenas de milhares de empregos nestes novos setores. Energias renováveis, eficiência energética, transportes, sobretudo, alguma agricultura e florestas. Certo, portanto, eu estou a ouvir que precisamos de utilizar este muito serviço também para poder então dar portanto, temos de dar alguma coisa positiva às pessoas, não é? Senão as pessoas vão neste momento estão já a passar-se, então precisamos ter alguma noção do que vamos dizer. Mas então temos aqui uma questão de criação de novos empregos e de também garantir uma mudança no paradigma como está a ser. Vamos já explorar um bocadinho melhor isso. Eu queria só perceber um pouco, eu sei que tu tiveste a olhar para os projetos que já tinham sido feitos a nível comunitário, portanto, encomendaste as questões cidades, algumas localidades fora também algumas coisas cá em Lisboa. Podes-me só dizer como é que está essa situação destes estudos? Bem, em primeiro lugar, eu peço desculpa por termos que traz o termo de Luísa e o estudo que nós fizemos foi essencialmente para a adaptação a nível local, mas muito focado no caso de Lisboa. Portanto, é os dados que temos neste momento para são os dados de Lisboa e é com esses dados que estamos a trabalhar. Essencialmente, o conjunto de medidas divide-se em dois grandes blocos. Por um lado, medidas técnicas, que tem a ver com a instalação, já vamos ver quais, e por outro lado, uma série de medidas sociais, políticas e económicas que vão conseguir colocar as comunidades a organizarem-se em torno das medidas. A primeira medida é a medida mais óbvia. Queremos instalar, sabemos que há potencial de instalar pelo menos 1.4 GW de solar urbano em Lisboa. Neste momento existem cerca de 7.7 megawatts, portanto estamos a falar de 0.5% aproximadamente. Portanto, neste ano estamos a falar de instalar pelo menos 1 GW de solar, e isso é uma coisa que aqui à distância ainda não conseguimos exatamente perceber se é possível ou não. No entanto, este solar não é para ser instalado em regime individual, é para ser instalado em regimes de comunidades de energia renovável e modelos coletivos. Portanto, o nosso objetivo principal aqui é implementar a deficiência que nos surge com a saída do gás com solar fotovoltaico.
Mas nós identificamos aqui um problema que pode ser complexo e para o qual temos aqui umas quantas medidas. Tem a ver com esta questão de se nós instalamos muito solar, nós vamos passar a ter um pico de produção ao meio do dia. E, portanto, uma das soluções que existe para isto é deslocar alguns dos consumos. Portanto, surge uma série de desafios a nível desta deslocação. Nós sabemos que cerca de 10% do consumo doméstico, e quando falamos de consumo doméstico que pode ser deslocado ao longo do dia, estamos a falar de máquinas de lavar, máquinas de secar roupa. Portanto, nós esperamos que algumas destas máquinas, ou uma parte destas máquinas, possam ser deslocadas para meio do dia quando houver produção fotovoltaica durante o dia. No entanto, é necessário também eletrificar equipamentos. Tudo que são fogões a gás natural têm que ser eletrificados. Portanto, há aqui um grande investimento que tem que ser feito a nível dessa eletrificação. Mas Estás a dizer, esta eletrificação estás a falar a nível das residências, certo? sim. Ok, porque a nível das residências, fazer a eletrificação de tudo que estavam a ser utilizados com gás natural. Isso é essencial porque nós deixamos de investir no gás mas em todos os casos temos que explorar outras soluções para comatar porque as pessoas não vão ligar o gás, não vão ligar os fogões, temos durante o dia que dá sol, mas tem que ligá-los à noite e para isso temos também um plano para a implementação de sistemas de armazenamento, mas este armazenamento, uma vez mais, não é armazenamento individual na casa das pessoas, mas sim armazenamento coletivo, seja ao nível dos prédios, também para absorver os excessos de produção fotovoltaica durante o dia, para podermos consumir à noite. Portanto, é essencialmente estes três pilares. Instalar PV em massa, cerca de 1 gigawatt, é isso que está disponível nos telhados de Lisboa, deslocar consumos para meio do dia e instalar sistemas de armazenamento coletivos. Pronto, o segundo desafio que nos surge aqui com estas questões técnicas tem a ver que, para conseguir fazer isto, é preciso digitalizar o sistema. Ou seja, nós temos que ter aqui formas de controle avançado, porque isto não são apenas, nós não vamos deslocar estas máquinas para meio do dia apenas quando as pessoas estão em casa ou apenas quando as pessoas têm a capacidade de o fazer. É porque muita gente está a viver numa grande precariedade. Isto vai ter que ser feito de alguma forma com modelos de gestão automatizada, com modelos computacionais e surgem aqui uma série de questões também. Precisamos de dados abertos. Para poder fazer este diagnóstico, nós precisamos de saber quanto é que as pessoas estão a consumir, portanto, precisamos de saber quais são os dados de consumo em tempo real para poder desenvolver algoritmos e para poder desenvolver mecanismos de gestão, tudo numa lógica de software livre e open source para que nós possamos criar este conhecimento em Lisboa e que o possamos passar para outros municípios e outras partes do país. Portanto, existe aqui uma série de desafios, depois podemos também, daqui a bocado, discutir um pouco mais isto. Isto aqui mete um bocado o fim àquilo que são as medidas técnicas. Por agora, podem surgir outras medidas com o tempo. Certo. Eu acredito também que a REN tenha várias destas informações, portanto é uma questão também de explicar aos técnicos deles para garantir isso. É pena eles não terem estado aqui reunidos connosco. Bem, realmente, uma coisa que eu estou a ouvir, esta questão dos horários de consumo, a curto prazo vai ser impossível nós conseguirmos ter já na próxima semana, 2 semanas, 2 meses, as grids, o smart grids a funcionar. Devemos começar já a fazer esse instalamento. Até lá talvez podíamos ter algum tipo de forma de informar a população, porque na realidade nós temos, atualmente é possível nós percebermos quando é que vai haver utilização de que tipo de energia solar, eólica, etc. E como é que vai ser. As previsões são bastante boas atualmente. Com uma semana antes temos essas noções de quais são os horários de pico ou não. E portanto isso também poderia ser um tipo de informação que temos que passar a dar às pessoas de forma ativa cada semana, para elas poderem gerir a sua própria, portanto, perceberem quais é que são os horários para utilizar ou não. E a mesma coisa para as indústrias, não é? Portanto, há bocado, não sei se Luís tinhas referido que a parte das indústrias, há várias, neste momento estão fechadas, não é? E temos que perceber aqui quais é que poderiam estar a funcionar e em que momentos é que poderiam estar a funcionar, não é? Portanto, horários específicos para essa utilização, pelo menos por agora. Mas eu queria já voltar às indústrias, antes de continuarmos e percebermos então aqui quais é que são as propostas em concreto, também tendo uma noção de tempo. Vera, querias-me só dar uma noção a nível internacional qual é que é o panorama e o que é que nós temos de ter aqui em atenção para as nossas decisões? Claro que sim, nós sabemos o que é que está a acontecer. A União Europeia está completamente dividida e está a desagregar-se lentamente. Os Estados-membros estão a isolar-se, como seria expectável, estão a criar alianças estratégicas com os seus vizinhos e deixaram de reconhecer qualquer autoridade ou legitimidade às instituições europeias. Cada Estado-membro está a zelar pelos seus interesses e a reivindicar mais soberania,
portanto, eu diria que não há possibilidade de consenso ou cooperação alargada neste momento no seio da União Europeia. A zona euro está a afundar, os mercados estão a colapsar e, claro, o mercado da energia está à cabeça. Eu vou só aqui recapitular algumas medidas de emergência que já foram tomadas, porque estou em contacto permanente com o gabinete da Primeira-Ministra. Sim, por favor, faz. Estou a receber atualizações ao minuto. Neste momento, posso já atestar que a exportação de gás natural a partir de Portugal cessou definitivamente. Portanto, foi comunicado que nunca mais se voltará a exportar gás natural a partir do terminal de Sines. Quaisquer navios metaneiros que transportem gás natural liquefeito foram proibidos de entrar na zona económica exclusiva portuguesa. Tenho também informação do Ministério da Defesa que todos os navios com rumo a Portugal foram descontaminados pela Marinha e permanecem em alto mar. Obviamente, todas as pessoas foram resgatadas e estão a receber neste momento tratamento médico em Portugal continental. O espaço aéreo foi, obviamente, encerrado para voos comerciais. Neste momento voa a TAP, já nacionalizada, que transporta cidadãs portuguesas ou residentes em Portugal ou ainda requerentes de asilo. Também para salvaguardar esta questão que tem sido extremamente debatida nas notícias, todas as portuguesas no estrangeiro estão a ser monitorizadas e acolhidas nas embaixadas, as pessoas estão a regressar a Portugal, a Força Aérea está a garantir o seu regresso seguro e, sobretudo... Eu vou pedir que por favor, Claro. a parte humanitária eu sei que é importante, mas neste momento está a ser tratada por outra comissão. Neste momento preciso perceber como é que vou dar a eletricidade às pessoas. Há que Pode-me só destacar falar a um pouco questão disso. das trabalhadoras que Obrigada. estão ligadas às explorações de gás natural no estrangeiro e que têm, por isso mesmo, informação privilegiada e que poderão também ajudar o trabalho das nossas comissões. Portanto, neste momento, é necessário reforçar imediatamente a articulação, a cooperação bilateral com a Espanha. Os governos ibéricos estão em contacto permanente ao mais alto nível, portanto, ao nível de chefe de governo. A troca de informação tem que ser 100% transparente e as medidas de combate a esta crise energética devem ser tomadas de forma totalmente concertada. A articulação do posicionamento de Portugal e Espanha no quadro europeu é também ela fundamental, no sentido de recuperar soberania monetária e orçamental. Portanto, neste momento é imperioso libertarmos de todos os constrangimentos impostos pela União Europeia em matéria monetária e orçamental. Falo especificamente do Pacto Orçamental, que impõe limites ao déficit e à dívida pública. Todo o tipo de regras de concorrência ou de apoios estatais estão neste momento suspensas para Portugal. Isto foi uma decisão tomada unilateralmente. Por outro lado, decidiu-se também congelar todas as transações financeiras internacionais de modo a evitar fugas de capitais e Portugal e Espanha devem transformar-se a médio prazo numa ilha energética e, portanto, começar a delinear a sua trajetória em direção à autonomia em relação ao restante território da Europa continental. Isto implica sair do mercado único europeu de energia, implica desmantelar os mercados ibéricos de eletricidade e gás natural e, portanto, irá requerer certamente a criação de um novo modelo para a produção e armazenamento de eletricidade renovável que neste momento ainda não estamos em condições de detalhar. E, como obviamente constatámos, aquilo que aconteceu com os mercados liberalizados será certamente um esquema regulado e não concorrencial. Sairemos também do comércio europeu de licenças de emissão e estabelecemos metas nacionais de redução de gases com efeito de estufa consonantes com a neutralidade carbónica até 2030. Devemos ainda retirar todas as empresas portuguesas que estão atualmente ligadas a projetos de exploração de combustíveis fósseis no estrangeiro e falo concretamente dos projetos de Galp no Brasil, em Moçambique, em Angola, na Namíbia e em São Tomé e Príncipe. Devemos ainda cessar todos os projetos transnacionais de expansão da infraestrutura de gás natural. Falo especificamente da terceira interligação com Espanha e do corredor de energia verde que iria ligar a Península Ibérica à França. Peço que acabes em 30 segundos. Basicamente, neste momento, devemos anular definitivamente todos os contratos de longo prazo de fornecimento de gás natural, com destaque para a Nigéria e para os Estados Unidos, sem que haja qualquer tipo de compensação ou indemnização à indústria fóssil. Ficaria por aqui, por agora. Ok, obrigada. Olhem, desculpe eu entrar nas vossas costas, mas na realidade eu só precisava de escrever aqui um pouco para nós percebermos as propostas. Não sei se conseguimos aqui articular-nos minimamente bem os três. Estamos? Sim? Ok. Eu estava a tentar perceber então o que é que vamos levar. Eu queria desafiar
criar, portanto, tu estavas a dizer, há vários contratos e tratados a nível europeu que eu acho que nós devemos quebrar, até porque muitos deles são negacionistas a nível climático, mas a nível da eletricidade nós não podemos neste momento não estar interligados com o resto da Europa por uma questão também da própria estabilidade da eletricidade e da rede elétrica. Aliás, nós precisamos de aumentar a rede elétrica que temos neste momento. Pelo menos daquilo que eu compreendo, eu não sei se Luís, como é que estamos a esse sentido. Eu queria perceber aqui um pouco como é que nós vamos tratar os desafios que nós temos, não é? Portanto, uma coisa que nós temos é 100% de energias renováveis. A nível de instalação, estamos a falar do quê? Luís, tens números, por acaso, nesse sentido? Há 10 gigawatts de solar, começaram. Os números que me mandaram há bocado estavam a apontar para 21 gigawatts. Nós temos um problema em relação a isto, não é? Portanto, se nós para conseguirmos garantir 21 gigawatts de solar, temos a questão dos... se vamos pôr em edifícios ou se vamos fazer mega projetos, não é? Portanto, há aqui esta questão. Mas tu tinhas mostrado um trabalho em que estava para nós colocarmos cerca de 15 gigawatts em... Não, nós conseguimos pôr 1 gigawatt, nós conseguimos pôr 1 gigawatt em Lisboa. Dados para outras cidades, eu não os tenho, mas é uma questão de... Mas será certamente inferior. Sim, claro. Agora, 21 gigawatts de solar, muitas indústrias vão ter que começar a funcionar durante o dia. Porque com 21 gigawatts de solar, nós vamos ter um pico gigantesco de produção durante o dia. Na realidade, queria só confirmar. Então, sem ser as solares, qual é que é as outras que nós vamos ter, que nós podemos instalar? Tem que ser eólica, não sei Na eólica, eu tenho a noção que de 6 gigawatts, certo? É este aqui. A eólica funciona também à noite, portanto... Ok, portanto, essa é uma forma de nós conseguirmos resolver isso. Também quando tivermos coisas hídricas, daquilo que eu percebi, não vale a pena aumentarmos mais a nível das hídricas, certo? Isso estamos de acordo. O problema que eu também me esqueci de falar foi a questão de biomassa que nós também não queremos aumentar. Ok. Quanto é que temos de hídrica? 6 ou 7 gigawatts. Boa, mas talvez nós precisamos então de investir em massa na parte das ondas e das marés, da energia de produzir eletricidade através das ondas e das marés. Porque neste momento não temos. Não é este ano, não é este ano. Não agora, portanto agora vamos focar-nos maioritariamente em painéis solares e eólica, certo? Ok. Eu queria perceber um pouco como é que nós podemos. Portanto, uma das questões maiores que está a ser levantada também, e que eu queria aqui ouvir a vossa especialidade técnica, é sobre a questão realmente de manter a inércia na rede. Eu sei que nós precisamos neste momento há momentos de pico de energia quando estamos a usar energias renováveis, e tem sido esse o motivo pelo qual está-se a usar gás atualmente, essa é a razão que estávamos a usar. Como é que vamos agora resolver esta questão e conseguir ter energia 100% renovável? Eletricidade 100% renovável, desculpa. Já estamos a falar com o governo espanhol para aumentar a nossa interligação. E a partir daí, agora, em relação ao que o governo espanhol está a falar com a França, não é tão claro para nós. Infelizmente, as centrais nucleares de Espanha vão estar também um bocadinho de segurança, apesar de tudo, porque eles vão ter que estar a funcionar na capacidade máxima para já. E é a tal coisa, porque nós estamos a ver como é que conseguimos eliminar uma série de consumos que são desnecessários. E fazendo isso, quando o consumo de eletricidade para já provavelmente não vai ter que ser tão grande como já vai ser. Algumas das coisas que o Guilherme já disse e questões de gestão do consumo. Mas eu acho que em todos os casos, muito desse solar será solar urbano, não é? Em telhados, em escalas intermédias e não necessariamente. Sim, essa é a nossa aposta neste momento, é fazer que a solar seja maioritariamente em edifícios e não propriamente em centros solares. Sim, diz-me. Portanto, a grande prioridade é reforçar a rede de distribuição e permitir que esse solar possa ser partilhado entre as pessoas, entre os pontos de consumo dentro de uma cidade, o que obriga muito possivelmente à municipalização das redes e à tomada de controle público das redes de distribuição, que neste momento são concessão da redes.
está em processo de nacionalização, portanto, quando Então está tudo feito. Está em processo de nacionalização? Está a ser nacionalizado, portanto. Ok, boa. Mas tenho uma questão em relação a isto. Em horas de pico de energia, o que é que nós podemos fazer? Porque na realidade a energia renovável há muitas alturas em que tem horas de pico. Portanto, como é que nós podemos armazenar? Queremos ir para hidrogênio, queremos ir para baterias, o que é que vamos fazer nesse sentido? Mas já as barragens ainda estão a dar uma ajuda que neste momento ainda se consegue mais ou menos gerir só com as barragens, mas vamos também aumentar os projetos de hidrogênio verde para que seja produzido só quando há realmente picos de produção. Se prever que o ano vai ser um ano úmido. Podemos ter azar. e temos palavra inevitável, que é reduzir o consumo. Reduzir o consumo, pronto. Eu tinha aqui também uma série de propostas mais que vão a ver mais com o nível social. Ok, então a Não sei nível se de eu- reduzir o consumo, estás a dizer? Queres-me explicar então o que é que nós podemos fazer a nível de reduzir o consumo? Estamos a falar de quem? Pessoas, de indústrias, qual é que vamos reduzir? Eu acho que a questão de reduzir o consumo não pode ser uma redução direta. Não podemos ser nós a dizer onde é que o consumo se vai reduzir. Nós podemos fazê-lo para as indústrias, mas ao nível das cidades e dos municípios, nós temos que perceber, conjuntamente com a Câmara Municipal, as juntas de freguesia, mas as associações locais e as cooperativas, identificar quem é que está mais vulnerável em termos de pobreza energética e quem é que está numa maior precariedade energética. E é justamente aí que temos que usar uma série de critérios, nomeadamente critérios feministas, que nos permitam perceber como é que nós vamos alterar estes padrões de consumo. Existem certamente pessoas que têm acesso a grandes disponibilidades de consumo e têm poder para o pagar. Nós temos que garantir que aqueles que não têm capacidade, que vivem na maior precariedade, não são prejudicados com estas mudanças. Por outro lado, temos que identificar consumos que possam ser comunizados. Por exemplo, criação de lavanderias e perceber também o que é que se tira a partir do momento em que deixamos de ter gás nas residências e o que é que podemos mudar. Já falámos dos fogões, mas eu acho que para agilizar este processo nós temos que ter assembleias locais que permitam decidir isto, que permitam identificar as pessoas que estão em pobreza energética e que permitam decidir localmente onde é que se pode cortar o consumo energético. Por exemplo, casos de centros comerciais, casos de estádios de futebol, se não tiverem a ser usados para alguma questão de emergência, são claramente coisas que vamos propor cortar o seu consumo. Sim, também toda a publicidade que existe provavelmente nesse sentido, não é? Portanto, acho que há várias coisas assim que podemos cortar. Isso a nível então de eletricidade para serviços, não é? Portanto, diminuir e garantir que isso aconteça. A questão é também que temos que ter um critério muito bem definido, que temos de dar prioridade aos consumos residenciais, aos hospitais, às escolas, aos centros sociais, às associações de bombeiros e, em geral, a tudo o que são funções reprodutivas da sociedade, coisas que nos fazem comer, que nos fazem viver. Tudo isso a nossa prioridade é garantir o abastecimento energético desses consumos. E outra coisa que eu acrescentaria tem a ver, obviamente, com não cortar o abastecimento de energia e moratório ao pagamento. Sim, eu tenho isso aqui na lista de propostas também. Só Não há para ser muito acordo. claro, nós não vamos cortar no consumo residencial de eletricidade. A nossa preocupação neste momento é mesmo gerir os picos. Ou seja, nós costumávamos ter um pico às 8, 9 da manhã, quando são as pessoas acordavam, ligavam a cafeteira, etc. Vamos pedir às pessoas para não ligarem o eletrodoméstico a essa hora e a mesma coisa, por exemplo, ao final da tarde. É mais a questão do pico e, portanto, ter uma atividade muito mais faseada ao longo do dia. Porque em termos de satisfação do consumo, nós vamos repor brevemente a rede mais ou menos ajustada. Não vai haver diminuição. Mas não nos podemos esquecer que as pessoas estão em casa e, portanto, como já foi dito anteriormente, têm que ser atualizadas diariamente acerca das horas de maior ou menor consumo. E mesmo dos dias também. Portanto, Mas isso será feito através de sistemas digitais. Sim, isto é, neste momento vai ser feito através de televisão, não é? E de Sim, rádios. sim, Mas sim. depois queremos então passar para as smart grids para conseguir garantir que isso também acontece de forma tecnológica, não é automática, esse tipo de informação. Mas nesse sentido, as lavanderias públicas e cantinas e creches também podem ajudar, não é? Sim, mas isso tem que ser Aí feito. conseguimos nós também gerir de uma forma mais centralizada quais é que são os meios de utilização ou de não utilização e ajudar nesse sentido. Boa. Mas isso tem que ser feito com os agentes locais. Não podemos ser de cima, porque senão vamos criar insatisfação das pessoas relativamente a isso. Eu acho que há aqui mais uma questão que tem a ver com esta questão que o Luís falou no início, que tem a ver com os empregos.
O que eu acho que é necessário é criar aquilo que se pode chamar um plano de empoderamento e formação em energia. Nós temos que garantir que nos bairros, nas cidades, existem pessoas que são capazes de instalar os sistemas fotovoltaicos, que são capazes de fazer a manutenção, que são capazes de gerir toda a infraestrutura de informação e tecnológica para gerir estes sistemas e é preciso muito rapidamente aumentar a literacia energética. As pessoas têm que ser capazes, perante este momento de escassez, de terem autonomia na gestão da sua energia. Têm que perceber o que é que está em causa, têm que conseguir identificar os sinais e têm que perceber quando é que têm que mudar os comportamentos. Ok, bem, nós temos cerca de 10 minutos até o grupo de estudo entrar na nossa reunião, portanto eu queria só pedir que fizéssemos aqui um apanhado do que é que então são os próximos passos. Portanto, uma coisa que eu estou a ouvir é a questão da nacionalização, que já está a ser posta em parte em muitas situações e com muitas empresas. Tanto por um lado pelas empresas que estão a falir, como por exemplo várias das indústrias, mas também para podermos aqui mais facilmente agilizar quais é que são as medidas e o que é que acontece aos trabalhadores nesses setores e afins. Outra coisa que eu estava a ouvir, portanto mais especificamente aqui, nós na realidade não falámos muito sobre a parte dos transportes e é só confirmar que estamos tranquilos em, portanto, tudo o que são transportes de autocarros públicos, mudar a frota de gás natural para uma frota elétrica, portanto estamos a falar de bastante poucos automóveis neste sentido, bastante poucos autocarros, mas garantir então que são alterados para elétricos. Temos também um problema que é neste momento há a utilização de alguns barcos na Madeira que estão a utilizar gás natural e portanto temos que perceber aqui um pouco o que fazer nesse sentido. Eu acho que é preciso investirmos algum dinheiro em tecnologia para percebermos então qual é que vai ser a substituição. Há várias coisas interessantes a nível do hidrogênio, mas acho que isso pode ser algo que deixamos então para as universidades também conseguirem desenvolver isso um pouco melhor. Mas seja como for, a nível dos serviços, o que é que nós estamos a falar? Ouvi que tu estás a dizer que há vários serviços, na realidade nós Não, desculpa, isso seria na eletricidade, então estou a ser parva. A nível de serviço é eletrificar tudo, exatamente, não é? Portanto, é que já tinhas proposto. E alguns serviços começarem a funcionar quando, ou seja, espera-se que haja um pico de produção fotovoltaica muito grande. Portanto, algumas coisas têm que funcionar durante esses períodos. Ok, portanto, a nível das residências também é uma eletrificação de tudo. Vai ser preciso nós colocarmos pessoas a fazer todo este trabalho, não é? Portanto, isto está a acontecer nos próximos 3 meses, 4 meses, precisamos de mobilizar uma grande parte da população, formar estas pessoas e colocá-las a fazer isso. Portanto, isso também pode resultar no facto de termos agora termos milhões de pessoas que foram despedidas também por causa das centrais que estão fechadas, das indústrias que estão fechadas e da dificuldade aqui de alguns serviços funcionarem. E a nível da indústria, já vamos a falar sobre a parte do cimento. Tu tinhas referido sobre a questão de termos que diminuir a indústria de cimento, não é? Portanto, eu acho que fechar completamente também não é possível, mas diminuir bastante a produção que estamos a ter, certo? Sim. Querias dizer mais alguma coisa nesse sentido? Acho que Desculpa, há aqui na parte da indústria acabamos por não perceber muito há bem. uma espécie de um roteiro, ou seja, para já nós vamos diminuir a produção porque simplesmente não temos possibilidade de manter a indústria a nível a que estava e provavelmente muitas das coisas que eles produziram também não são indispensáveis, ou seja, nós temos que ter um debate também a nível societal de quais são os produtos que realmente precisamos, não é? E portanto, a questão da reparação, por exemplo, nestes milhares de empregos que nós vamos criar novos, está também profissões que se dedicam à manutenção de aparelhos, etc., à reparação. E isso acontece também um bocadinho com outras das indústrias, portanto, muitas delas estavam a funcionar só para exportar, etc. E nós aí vamos ter que ver realmente quais é que são essenciais ou não. Esse é o primeiro passo, diminuir os consumos de energia. O segundo passo que nós vemos é alguma transformação tecnológica. Enquanto isso antes era anunciado como a única solução possível, mas agora temos a dizer que é o passo seguinte. O passo seguinte é que muito desta indústria vai passar a funcionar a eletricidade, hidrogênio e provavelmente outras tecnologias. Quando nós falamos agora aqui em hidrogênio, o hidrogênio não é uma fonte de energia, mas é simplesmente uma maneira de nós transformarmos eletricidade, sobretudo quando ela estiver a ser produzida em excesso, em uma outra forma de energia que depois vai ser consumida na indústria. Portanto, acho que é mais ou menos isso. E alguns transportes de mercadoria. Não, sim. Mas a indústria não vai ser possível fazer isso, tipo aquelas fundições e coisas assim. As temperaturas são Os demasiado fornos quentes, não é? Portanto, tudo tem a ver com fornos. Há até uma certa temperatura que dá para eletrificar. O maior problema vai ser também na parte do cimento, que a temperatura que queremos chegar ainda não temos neste momento. E depois há algumas que vão ser provavelmente outras tecnologias, não completamente desenvolvidas.
Pronto, portanto, a única coisa que eu estou a ouvir na realidade que faz sentido nós então a desenvolvermos os projetos a nível de hidrogênio e desenvolvê-los rápido seria então para algumas respostas aqui na parte industrial, utilizando os momentos de pico, não é? Portanto, momentos de pico de energia que nós temos e que há bocado estavas a falar, esses momentos podemos então utilizar para produzir hidrogênio, para poder então ser utilizado em algumas das indústrias que precisam de aquecimento de formas bastante elevados, ou até mesmo E para algum outros. transporte, Ok. Mas o hidrogênio, eu não sei se ele está, se toda a tecnologia está já desenvolvida que nos permita fazer isso, porque o hidrogênio é perfeito para absorver os excessos. E com isto solar vamos ter bastante. Sim, portanto, nos próximos 3 meses vai ter que haver um salto tecnológico também nesse sentido. Mas eu acho que neste momento, na realidade, é possível fazermos já essas substituições, daquilo que estive a falar. Os grandes impedimentos eram com outros sobretudo colegas nossos. económicos, Sim. financeis, etc. Só Sim. que neste momento tudo isso foi Exatamente. controlado. Ok. A nível da eletricidade, só para garantir, portanto, esta vai ser a instalação que vamos estar a fazer, portanto, temos energia solar, energia eólica, centrais de concentração solar, também algumas partes a nível de ondas e marés e da geotérmica, e também temos, obviamente, a continuação das hidráulicas, da energia hidráulica. Queria só confirmar como é que, se há alguma questão que temos de trabalhar, portanto, as smart grids temos que investir e até lá garantir que as pessoas recebem então a informação em casa para poder ter isso, não só em casa mas também as indústrias. Sem ser isso, ouvi também a questão dos serviços, de haver vários serviços, várias eletricidade de serviços que podem deixar de ser utilizada, não é? De centros comerciais de grandes superfícies, ou as tecnologias de estádios de futebol, também estava a dizer publicidade, não é? Portanto, há algumas coisas nesse sentido que podemos diminuir, mas há uma coisa também que eu acho que poderia ser interessante que é eficiência energética, não é? Portanto, há aqui uma série de coisas que podemos fazer, que os estudos que eu vi cortam cerca de 40% da utilização de energia em vários edifícios, se houver então esta mudança de materiais que vão ser utilizados. Portanto, isso podia haver aqui uma certa reconversão de vários edifícios nesse sentido. Estamos a contar com isso precisamente para dizer que a rede elétrica vai ser suficiente para satisfazer as discussões. Pois, exato, porque senão também... Não sei se é tão rápido assim. Estamos a pôr então, Mudar portanto, isso seria uma coisa que queríamos estar a fazer neste momento, começar neste momento a fazer, para que daqui a um ano tivéssemos isso feito, não é? É preciso mobilizar muitas pessoas nesse E há sentido. mais uma questão aqui, que é estas quantidades de tecnologia que nós queremos instalar, nós não sabemos se os materiais estão disponíveis, se há stock de painéis solares nesta escala, e isso pode ser aqui um bocado um bottleneck de tudo isto, mas vamos assumir que... Sim, portanto vamos ter que perceber qual é que é a situação a nível de produção, apesar de que, Vera, corrija-me se estiver enganada, mas a produção está neste momento bastante elevada em vários sítios, porque há uma demand, há uma necessidade a nível global de podermos Agora atuar. tínhamos um plano com o transporte marítimo, com o transporte aéreo, portanto pode causar alguma dificuldade. Ok, portanto temos que então... Com os outros países provavelmente a querer fazer o mesmo. Investir na produção nacional o mais rapidamente possível. Isso é que é a grande... Não sei se isso faz bem. Daí, Uma novamente, fábrica de painéis solares. inevitavelmente vamos ter que acionar consumos durante este período de emergência. Nós tínhamos uma fábrica até há pouco tempo, foi fechada, ela vai ser reaberta muito rapidamente Ok, e vai ser boa. expandida para produzir mais coisas. Agora tomada pelo controle. Sim, exato. Ok, minha gente, eu acho que não temos muito mais tempo antes de falarmos então com o grupo. Há mais alguma coisa que nos esteja a escapar que tínhamos que olhar? Tinha Há aqui uma questão, não é? Que eu queria só queria dizer. A nível do armazenamento de energia, porque em alguns momentos, nos momentos de pico é importante armazenarmos a energia para podermos utilizar em outros horários. Eu acho que nós precisamos de estar a apostar muito mais em baterias de sódio e não nas baterias de lítio também nesse sentido. Se a tecnologia Portanto, tiver desenvolvida. precisamos de, exatamente, portanto, já existe bastante tecnologia de baterias de sódio, portanto é uma questão de realmente fazer esse shift para as baterias de sódio que tem muito menos impacto e utilizar então depois alguma da outra para hidrogênio, mas mais para a parte da indústria. Temos mais alguma proposta que venha de algum dos vossos lados? Eu tinha aqui só uma última coisa, que era vai ser preciso criar entidades a nível local que consigam facilitar tudo isto. Empresas públicas, municipais, que permitam cooperativas, que permitam operacionalizar este conhecimento, esta transferência de conhecimento às pessoas, a formação, a instalação. Portanto, eu acho que aí
É preciso criar task forces nos municípios e nas juntas de freguesia que possam mobilizar os técnicos e aumentar. Vai ser preciso muita gente a trabalhar nisto e se essa gente não está formada, vai ter que ser formada nos próximos 2 ou 3 meses. E acabei de saber que houve um aumento do salário mínimo nacional para 1.500 euros e um cabaz de serviços mínimos que será gratuito para todas as famílias. Eu não tenho essa informação. Mas em relação à banca, alguns de nós defendem que toda a banca devia ser pública, há outros dentro do grupo que acham que alguma pode continuar a ser privada. Agora, muitos dos bens dos bancos vão ser nacionalizados, precisamente para nós conseguirmos operacionalizar tudo isto. Portanto, estamos a falar de uma proposta de nacionalização de vários bancos nesse sentido. Ok. Certíssimo. Vamos então falar com a nossa consulta pública com um grupo específico de pessoas que foram selecionadas de forma aleatória. Boa tarde. Eu sei que a situação não é fácil, mas só juntas é que vamos conseguir fazer isto acontecer. Eu percebo que muitos de vocês neste momento estão em pânico, há uma quebra brutal de eletricidade, provavelmente não estão a conseguir fazer a comida que precisam, ter o aquecimento que necessitam, provavelmente têm pessoas que vocês gostam, que vocês amam em algum hospital ou a nem sequer ter acesso ao próprio Serviço Nacional de Saúde porque estamos a abarrotar nesse sentido das pessoas que estão em contaminação, portanto qualquer outra coisa não estamos a conseguir dar resposta. Eu percebo que a situação não é fácil, mas a situação é que nós estamos a viver. Eu preciso da vossa colaboração neste momento para podermos perceber quais é que vão ser os passos que vamos dar. Há várias propostas que nós estamos a pôr em cima da mesa, mas antes de as tomarmos queríamos também abrir para ouvir a sociedade civil e perceber o que é que são as coisas que fazem sentido, qual é que é a vossa opinião e quais é que são as necessidades que possamos não estar a ver. Eu espero que todos vocês tenham acesso aos nossos temas de votação de sim e não. Se não têm, por favor, auto-organizem-se para conseguir ter. Há pessoas lá atrás que não têm, por favor, ajudem a auto-organizem-se e podem jogar até lá, por favor. Obrigada pela vossa colaboração em fazer com que todas as pessoas consigam votar. Eu queria na realidade correr algumas das propostas e percebermos qual é que é a opinião geral nesse sentido e depois vou abrir para também conseguirmos ouvir pessoas em particular, portanto a nível da consulta pública que estamos a fazer neste momento. Eu queria perceber, portanto, uma das primeiras propostas que nós temos e que é diretamente relacionada com o que está a acontecer neste momento nas vossas casas, é nós compreendemos que existe um corte de eletricidade brutal, depende dos dias, ok? Portanto, neste momento estamos à mercê do sol e do vento que temos. Como sabemos, tem estado bastante sol ultimamente, portanto não estamos assim muito preocupados nos próximos dias. Não, estou a brincar com vocês. Peço imensa desculpa que não se brinca. Mas eu queria só vos esclarecer que nós neste momento temos um plano para instalar 21 gigawatts de solar. A maior parte deles queremos fazer em edifícios para tentar ao máximo evitar centrais grandes
de solar, mas em algumas circunstâncias isso vai ter que ser necessário, porque é a única hipótese que nós temos neste momento para conseguir também produzir eletricidade ao nível que podemos. E para além disso, queremos também apostar em turbinas eólicas. Neste momento estas serão as duas principais a acontecerem. Depois, mais tarde, iremos continuar a apostar principalmente na parte mais ligada com ondas e com marés e com as centrais, e manter as centrais geotérmicas e hidráulicas. Não estamos neste momento a aumentar as hidráulicas nem a biomassa, por diversos motivos, mas eu queria só perceber se qual é que é a votação que as pessoas fazem nesse sentido, portanto, desta instalação que eu falei. Posso ter uma... Pode ser mais precisa na pergunta. Em relação aos edifícios, portanto, 100% de energia renovável daquela forma em que solar vai ser 15 gigawatts em edifícios e o resto em centrais. Sim, eu só queria ter uma noção, vocês também podem dar a vossa volta para perceberem um pouco. Ok, eu vejo que há algumas preocupações, mas a maior parte das pessoas estão disponíveis para esta questão. Nós neste momento, outra coisa que eu queria perceber aqui um pouco com vocês. Obrigada. Eu já vou abrir também para perguntas e para esclarecimentos, não se preocupem. Eu percebo que para muitas pessoas esta informação é bastante técnica e portanto podem ter várias preocupações sobre quais são os impactos reais do que nós estamos a falar e vou já abrir nesse sentido. Queria perceber também um pouco com vocês sobre a aposta em lavanderias públicas neste momento e cantinas para nós podermos também garantir um espaço em que as pessoas, quando não estão com eletricidade em casa, possamos então garantir que há um espaço comum em que nós possamos ter esta eletricidade e aumentar a eficiência. Posso ver a votação? Ok, obrigada. Queria também ter uma noção ligada com a eletrificação. Portanto, neste momento, eu sei que vos vai parecer estranho o que eu vou dizer. Porque muitos de vocês neste momento estão com pouca eletricidade em casa, mas nós para daqui a um ano conseguirmos ter uma estabilidade de novo no acesso às coisas básicas, principalmente também em casa e nos serviços, é preciso nós eletrificarmos tudo aquilo que vocês estavam a utilizar com gás natural. Ao mesmo tempo estamos a fazer isto, estamos a aumentar a energia renovável para depois poder responder a essa necessidade. E vamos fazer isto através de trabalhos públicos. Portanto, queremos formar pessoas para poderem ir às vossas casas e aos vários edifícios, não só eletrificar, como também garantir eficiência energética. Portanto, alterarem algumas partes, alguns materiais utilizados, para garantirmos aqui um pouco melhor como é que a energia está a ser utilizada. Posso só perceber como é que nós estamos em relação a isto? Obrigada e queria desde já também agradecer pelo facto de vocês estarem a ser tão colaborativos e também aceitarem as várias propostas que estamos a pôr em cima da mesa numa altura em que percebemos que não está a ser fácil. Eu acho que neste momento, pronto, eu não sei se alguns dos meus colegas querem apresentar alguma outra questão aqui resumida que nós falámos. Há várias mudanças a nível da indústria. Eu acho que em particular queria perceber aqui um pouco a questão de nós temos que diminuir brutalmente a indústria do cimento no momento em que muitas das construções que estão a ser feitas na realidade não são construções que estão a ser para a maior parte da população e portanto neste momento nós precisamos de garantir que a construção que é feita é para garantir a eficácia energética, mas também ao mesmo tempo garantir que cortamos aqui grande parte da energia que está a ser utilizada para a indústria de cimento, porque não é possível nós conseguirmos ter os fornos elétricos a tempo dentro de um ano para que essa indústria esteja a funcionar. Vamos tentar colmatar e, portanto, se houver pessoas também que neste momento estejam em situações de dificuldade de habitação, vamos tentar colmatar isto com a habitação pública e também com algum auxílio de vários hotéis para garantir que podem ser então utilizados nesse sentido. Isso também o meu colega Luís já tinha há bocado referido. Eu queria perceber como é que as pessoas estão em relação a esta proposta.
A abstenção indica que eu não fui clara na minha resposta. Algum dos meus colegas... Luís, queres apresentar a proposta, porque a proposta veio do teu lado também? Perguntas e questões, vá. Sim? Ok, então pronto. Na realidade, esta era a última proposta que eu tinha posto em cima da mesa, mas eu compreendo que realmente estamos aqui a dizer várias coisas que são bastante técnicas e eu próprio, em muitos momentos, estou ainda a aprender tal como vocês. Queria abrir para perceber quais são preocupações que vocês tenham, também outras sugestões que possam ter e poderemos aqui debater em conjunto soluções que possamos ter então para, dentro de um ano, voltarmos, não a uma normalidade, mas a uma sociedade que consiga funcionar e que talvez até consiga funcionar um pouco melhor. Diga-nos, por favor. Sobre os painéis Posso solares. apresentar, por favor? Sou Bruno Batista, faço parte do coletivo Climação, sempre também. A proposta dos painéis solares. Uma vez que nós nos isolamos do sistema financeiro, nacionalizámos os bancos, que a União Europeia colapsou, que os preços de energia estão muito altos, isso implica uma inflação muito alta e umas taxas de juros muito altas, obviamente nós perdemos a capacidade de financiar no estrangeiro e não temos divisas para comprar material no exterior. Tudo bem, e depois queremos entrar em inflação. Isto significa que não conseguimos comprar painéis que não fazemos. E para instalarmos 15 gigawatts de potência solar, nós precisamos de 60 milhões de painéis, que não temos. Portanto, aquilo nunca vai acontecer. É isso. Sim, obrigada pelo levantamento dessa preocupação. Realmente há aqui uma questão do fabrico dos próprios painéis. Neste momento estamos a fazer vários acordos a nível internacional para garantir que isso acontece. Não é só Portugal que está com necessidade, como nós sabemos, todos os países neste momento estão a ter este problema de formas diferentes, porque cada país tem o seu próprio consumo próprio de gás natural, não é? Portanto, nem todos os países têm a necessidade de energia elétrica neste momento tão rápida como nós temos a nível dos painéis solares, porque tinham outros tipos de instalações a produzir eletricidade. E, portanto, nesse sentido, estamos a apostar em conseguir garantir as relações internacionais necessárias para fazer as compras destes materiais, mas também a apostar em conversas com base em solidariedade internacional para garantirmos que isso seja possível. Só uma nota. Diga-me. 40% da energia produzida em Portugal que vem de gás, é possível reduzir a potência contratada em 40% a toda a gente acima de 2.5 kVA, que é o mínimo para se viver em casa, e resolve grande parte do problema até lá. Sim, Isso portanto, é algo nesse que é possível sentido haver fazer algum controle. Sim, isso realmente, nós há bocado tínhamos falado de forma rápida sobre esse assunto, mas queria então levar essa proposta para o resto das pessoas, haver uma redução e diga-me se eu não estiver a compreender bem, Bruno, haver uma redução do consumo Da potência contratada, ou da seja, potência as pessoas não podem gastar mais do que X. têm em casa, Sim. certo? Mas isso é a nível da eletricidade, certo? Sim, Pode dizer. sim, Isso é a nível da eletricidade que têm em casa. Em vez de ser Para- ligar e desligar toda a gente ao mesmo tempo, digamos que toda a gente só consegue gastar até um X, 40% abaixo. Não é? Sim, portanto, para transformar em miúdos, portanto, aqui para percebermos aqui um pouco melhor a conversa, estamos a dizer que não vais conseguir ligar mais do que 2 eletrodomésticos distantes em tua casa. Exatamente. Ao mesmo tempo. É essa a questão. Sim, diga. Eles não faliram? A REN e a Galp e a EDP, nós temos um contrato com quem neste momento? É com o Estado. E é uma desses mesmos condições? Eu achava que estávamos em estado de emergência. Mas ele está a falar de potência contratada, ou seja, Potência contratada. Mas isso no momento em que os consumos já estejam estabilizados. Neste momento estamos a falar de definir consumos energéticos essenciais que terão de ser precisamente consensualizados. O que é considerado um serviço energético essencial? O que são serviços energéticos dignos para que todas as pessoas consigam viver dignamente neste momento de emergência? Daqui a um ano esperamos ter a situação normalizada e aí sim os nossos consumos eletrificados serão necessariamente mais eficientes e mais reduzidos, com uma EDP nacionalizada em que os contratos obviamente não serão, ou seja, os contratos com uma EDP nacionalizada implicam eventualmente moratórias aos pagamentos, implicam que não há cortes de abastecimento de energia e claro, preços muito mais baixos. Até porque o Sim, sistema está aliás, uma das propostas que
que estava em cima da mesa também é que a eletricidade fica gratuita, se não agora, muito brevemente, até porque a eletricidade está a ser, neste momento, o acesso à eletricidade das pessoas está a ser tão precário que isso seria tipo o mínimo também neste momento para podermos garantir. Mas sim, eu queria só perceber se existem mais questões. Eu vi há bocado braços mais lá atrás. Sim. As cooperativas de energia também estão incluídas nessa realidade? Aqui a proposta é que a maior parte destas implementações a nível local seja a criação de empresas públicas municipalizadas se desenvolvam em jeito cooperativo. Eu acho que é essencial que cada bairro tenha não uma, mas várias cooperativas para poder dar formação, ou seja, tudo isto que estive aqui a propor, na verdade, funciona em modelo de cooperativa, porque é isso que garante que estas coisas são feitas de forma democrática. Seja a formação, seja a instalação dos painéis fotovoltaicos, seja a questão da digitalização, tudo são modelos de cooperativa. Sim, eu queria só adicionar ao que Guilherme está a dizer, portanto, tudo isto neste momento são várias propostas que estamos a pôr em cima da mesa. Há aqui uma questão que base na nacionalização que temos estado a fazer, em particular, por exemplo, da REN, no sentido de conseguirmos ter uma rapidez maior de fazer as mudanças que são necessárias, quer também a nível dos trabalhadores, quer a nível das decisões que são feitas, quer na rede. E aqui, neste sentido, é necessário que haja várias decisões que estejam a ser feitas de uma forma centralizada, mas que ao mesmo tempo haja espaço para algum tipo de decisões depois mais locais. Portanto, estamos em colaboração entre cooperativas e este estilo de uma decisão mais central em momentos-chave de quando é que é necessário uma eletricidade aonde, e depois também garantir que a nível local existem estas cooperativas a poderem fazer esse trabalho numa perspectiva mais perto das pessoas. Espero ter respondido à pergunta. Eu gostaria de ver mais questões que as pessoas possam ter. Sim, eu estava à procura de diversidade das vozes que estamos a ouvir e por isso é que há algumas pessoas que estava só a ver que estava a dar algum tempo. Eu tenho uma preocupação em relação à proposta que aqui foi aprovada sobre colocar painéis fotovoltaicos em vários edifícios, e nessa proposta não havia nenhuma linha. Eu acho que deveria ser colocada uma linha que excluía, por exemplo, igrejas e praças de tauromaquia dessa opção, porque não acho que tenha dignidade de colocar painéis fotovoltaicos nessas instalações. Pelo contrário, se calhar vamos lhes dar um propósito mais digno ao colocar lá painéis. Isso também vamos acabar com os concertos de design. Diga, por favor. É só uma questão que estava-se a levantar por causa dos cafés de manhã e do pico de consumo ser às 8 e 9 da manhã. E ele é às 8 e 9 da manhã porque o nosso horário de trabalho implica começar a trabalhar pouco tempo depois disso. Se for aprovada a proposta de redução do horário de trabalho, obviamente o horário de trabalho pode ser concentrado num horário muito mais sol e portanto esse consumo, o próprio horário de pequeno almoço que nós estamos habituados, pode não fazer nenhum sentido manter-se como existe hoje, ou podemos não ter que tomar logo um café com tanta força. Ainda temos algum tempo para lentamente irmos acordando e tomá-lo umas horas mais tarde. Acordas ao meio-dia E desfazamento de horários. O trabalho, exatamente, o trabalho será desfasado precisamente para evitar essa coincidência de grandes conflitos. Isso tem que ser feito com o consenso das pessoas, porque senão estamos a dizer quando é que tu trabalhas, a que horas é que acordas, isso vai. Sim, nos locais de trabalho, esperemos que seja possível em empresas nacionalizadas. Bem, eu queria então aproveitar para compreender qual é que é a votação das pessoas sobre a questão de uma redução do horário de trabalho, mas também se calhar algum tipo de escalamento desse próprio horário para garantirmos que não há horas de pico comum das horas de pico ligadas ao movimento de trabalho. Podemos só... Consenso total. Não. Isso é que eu queria ouvir porque ele votou tudo. Não. Mas eu sou reacionário. Mas temos mais comentários ou preocupações ou sugestões
sugestões? Sim, por favor, aqui à frente. Eu estava a pensar na questão do racionamento da energia, de colocar tetos de máximos de consumo, mas tendo em conta a densidade populacional que varia para determinadas zonas, porque agora em Lisboa nós temos 6 ares onde vivem 50 pessoas e nesses sítios pronto, as pessoas vão precisar de usar mais energia necessariamente. Se calhar não ser esse teto igual para todos e ter em conta essa... Critérios equitativos. Mas eu tinha isso aqui nas minhas propostas, que é exatamente Boa, eu tinha dito isso, que era a primeira questão era identificar consumos que possam ser comunizados, sim, mas é preciso que se identifique quem é que tem prioridade no consumo. Pessoas em vulnerabilidade, pessoas em pobreza energética terão prioridade no consumo, pessoas doentes, com crianças, ou seja, tem que haver aí um diálogo a nível local para que se possa chegar à conclusão de quem é que se pode ser mais flexível, quem é que é menos flexível e que se construa os mecanismos de gestão de consumo de forma comunitária. Isso tem que ser mesmo feito, provavelmente ao nível da rua, ao nível do bairro, pronto, imagina que existe uma creche, as pessoas precisam de ir trabalhar, a creche eventualmente, se toda a gente lá põe as crianças, vai ser uma prioridade, mas talvez o café do snooker eventualmente pode não ser uma prioridade, ou o concerto dos damas. Pronto, portanto há aqui esta questão bem levantada. Acho que também acaba por responder em certa parte o problema da habitação, não é? E portanto que aqui estávamos a falar da questão do cimento e da construção, poderíamos também tentar colmatar esta questão de uma forma também mais radical, no sentido de identificar essas situações e poder mudar essa própria realidade. Mas provavelmente não será o primeiro passo a darmos, porque neste momento precisamos de garantir então esta questão energética, mas de certo que o trabalho que está a ser feito no campo poderá então garantir que identificamos essas situações e podemos responder a elas dentro de alguns meses. Sim, ou seja, a questão habitacional e energética estão bastante ligadas, incluindo o número de pessoas que estão a viver Exatamente. casa ou não. As casas vazias vão ser ocupadas, obviamente. Não, Sim, isso claro, é exatamente. Terá que não ser. vão haver casas vazias. Sim, ali atrás, diga por favor. Quero que perguntasse nesse plano, estão previstas soluções assim um bocadinho mais fora da caixa, do género de obrigar os grandes consumidores, como hipermercados e por aí fora, a ficarem o mínimo dependentes da rede e terem que fazer o seu próprio investimento para se tornarem o mais autossustentáveis possível e, por exemplo, também, sei lá, ginásios em que estamos ali a gastar energia que não é aproveitada para nada e posso dizer que há estudos em que se aquela energia das máquinas, nós estamos a desperdiçar nas máquinas que for aproveitada, servia para toda a necessidade do ginásio, por exemplo. Como os ratos do... É o suficiente para o próprio ginásio ser autossustentável energeticamente. Sim, na realidade, o que o nosso colega Guilherme tinha levantado a questão na parte de serviços, temos que então perceber quais é que são os serviços que vamos andar para a frente, que ficam fechados ou continuam, ou como é que será essa utilização. Falámos sobre as grandes superfícies, mas realmente poderíamos ter que olhar também para outras questões como os ginásios ou outros espaços que levantou e perceber aqui um pouco o que é que realmente é necessário continuar aberto, não é? Portanto, muitos destes sítios poderão não ser necessários, mas também como é que pode acontecer através de energia renovável ou até mesmo através de outros dispositivos. Posso só acrescentar rapidamente? Sim. Essa é uma pergunta extremamente interessante. Se estamos a falar em grandes superfícies, também estamos a falar em grande capacidade de instalação de solar. E alguns deles até têm os mais próximos. Depois, por exemplo, questões como o ginásio, tudo que tem a ver com o lazer, acho que também está muito ligado com a questão que o João levantou, ou seja, nós estamos a ver tudo isto na nossa ótica de trabalhar 8 ou 9 horas por dia e das 9 da manhã às 7 da tarde. Se houver alguma flexibilidade aí, então se calhar os ginásios podem funcionar por meia da manhã, durante o dia e o padrão de consumo altera-se completamente. Certo, eu vou pegar mais 3 perguntas. Matilde. Não sei como é que sabe o meu nome. Nós relacionamos meticulosamente todas as pessoas desta sala. Era só uma dúvida muito rápida. Eu não percebi se a questão do uso da eletricidade em casa se será desfasado ou será de ser mesmo uma redução. Portanto, pareceu-me que havia duas coisas um pouco, informações um pouco contraditórias. Queria só clarificar se vai mesmo haver uma redução ou estamos só a falar de um desfazamento das horas de pico. Não percebi. A nível de casas, sim, a nível de casas.
Portanto, inicialmente será uma redução e depois também com o ajuste de horas de trabalho haver uma certa redistribuição para que no momento em que nós tenhamos a instalação também já pronta das energias renováveis, podermos então ter mais focado em redistribuição. Agora, aqui a questão é, com as energias solares neste momento só existem horários específicos do dia em que nós temos uma grande capacidade de produção. E portanto, enquanto isso acontecer, nos primeiras semanas, nos primeiros meses, vamos estar a dar esse tipo de informação para as pessoas perceberem qual é que são os horários que podem utilizar e mesmo assim será uma redução da utilização que podem ter. Mas então vai ser esvaziado nesse sentido. Então será possível voltar aos mesmos níveis de consumo não utilizando gás? Sim, será dentro de. Não indico que será no próximo mês, não é? Obviamente. Portanto, neste momento é preciso primeiro instalarmos o que falta de energias renováveis para podermos responder à necessidade a 100%. Mas, no momento em que tivermos aquela instalação feita, é feita para produzirmos mais eletricidade do que atualmente temos. Portanto, isto irá conseguir responder a mais necessidades do que atualmente temos, sendo que aqui a questão também é percebermos o que é que realmente são necessidades. Mas obrigado por ter levantado essa questão. Eu vou então recolher mais 3 perguntas, porque eu fui avisada que daqui a nada vamos aqui para uma reunião com a Primeira-Ministra e, portanto, não vou poder continuar aqui. Pode-me, por favor, indicar? Sim, já sabe. Tendo em conta Boa tarde. Boa tarde. Tendo em conta que o espaço aéreo está fechado, não é? Os portos não estão a chegar. Apenas o gás natural. Navios Ok, dependentes. portanto os outros funcionam, certo? Eu ia colocar uma questão sobre... Mas ficam em alto mar até serem descontaminados. Ok, eu ia colocar uma questão sobre que dados é que têm sobre o abastecimento alimentar que temos para garantir que as pessoas não... Ou seja, durante quanto tempo é que o nosso abastecimento alimentar permite alimentar as pessoas, tendo em conta que nós importamos, eu não sei quais são os números, mas sei que importamos uma boa parte daquilo que comemos, e entretanto também não somos autossuficientes do ponto de vista alimentar, não é? E também tendo em conta que não conseguimos em 2 meses começar a produzir alimentos que cheguem para toda a gente, como é que lidamos com essa situação? Certo. Obrigada, Sara, pela sua pergunta. Eu vou já responder. Não é pela pergunta em si que eu vou passar a outra, é mesmo por uma questão de tempo e depois vou dar uma resposta a todas as perguntas, sim? Aqui, sim. Sr. João, neste momento de crise, que estamos aqui a passar mal, de forma que os valores vão ser justos para toda a sociedade e para todas, porque nem todos temos as mesmas possibilidades económicas para estar a pagar os valores que neste momento estão no mercado, porque estamos em crise, os valores estão muito altos. Certo, eu vou já responder essa pergunta. Eu vou só pegar mais 2 perguntas que estou a ver. Desculpa, esta pessoa já estava há bastante tempo a querer perguntar. Diga-me. A minha questão prende-se com a vulnerabilidade de algumas pessoas. Se vamos reduzir o consumo, se dá apenas para ligar 2 eletrodomésticos, por exemplo, se alguém precisa usar ventilador e conservar a comida no frigorífico, não pode ligar no terceiro. Certíssimo. Vi aqui mais outra? Diga. Olha, está com o meu nome, não é? Boa tarde. Boa tarde, Cristóvão, diga-me. Eu abstive-me quando foi a proposta do cimento, da produção de cimento. Não pela produção de cimento em si, mas eu acho que até foste bastante clara. Agora, na tua clareza, apresentaste uma contradição, na minha opinião, é uma contradição, que é, vai haver menos construção direcionada para hotéis e isso, muito bem, mas uma coisa é com uma determinada produção de cimento, seja alta ou baixa, redirecionar para uma construção que seja mais interessante para o país, acho que é um bocadinho contraditório estar a afirmar, no mínimo um bocadinho contraditório, que o que vai haver de cimento, se houver, que estará disponível para se gerar outros empregos na construção, não para a construção que é menos interessante para o país, mas que, no entanto, é a que mais se faz. São hotéis para turistas, como disseste, e dessa parte. Agora, acho que não se pode garantir que, com a produção que haverá, dará um trabalho alternativo na construção. Foi por isso que eu me abstive, porque a proposta acho que tem essa contradição. E depois, na parte dos eletrodomésticos, eu não estou a ver particular vantagem de se abrir mais lavandarias públicas, até porque existem algumas, mas vamos lá ver. Isso significa que pode ter escapado alguma coisa, mas se as pessoas não tiverem eletricidade suficiente para fazer as suas próprias máquinas funcionarem em casa de maneira faseada, agora com a exposição que eles apresentaram bem, mas não vejo particular vantagem é abrir-se mais lavandarias, porque a energia, se não será mais utilizada nas nossas casas, será para as lavandarias públicas.
Ok. Sim, obrigada pela sua questão. Eu vou só apanhar mais uma última questão e peço desculpa por não conseguir ouvir todas as pessoas. Sim, diga-me. Eu fiquei só na dúvida também em relação às eólicas. O objetivo é aumentar o número de torres eólicas no país. E onde é que isso vai ser feito? Vai ser feito em mais montanhas? Vai ser feito no mar? Qual é o verdadeiro impacto nos ecossistemas na universidade? Dos sítios onde vão ser instalados? Certíssimo. Ok. Queres responder? Tu disseste que havia uma pergunta que querias responder, querias já apanhar? Podes, por favor. Já estas duas últimas. Então, Sim. no caso das eólicas, nós vamos tentar fazer as coisas com o máximo cuidado possível e com estudos de impacto ambiental, obviamente. Mas, por exemplo, uma substituição relativamente fácil é algumas das torres eólicas que começam agora a ter 20 anos e mais até, e que podem ser substituídas por outras mais eficientes, portanto, e que com mais capacidade e que vão gerar mais eletricidade. E aí, nesse caso, portanto, o impacto já está um bocadinho ali, é aquela torre eólica, mas vai ser mais eficiente. Na questão das lavanderias, nós se calhar não explicamos muito bem. Nós estamos a ver na comissão com a Cristóvão é que se tens um prédio com vários andares, não é? Onde moram se calhar dezenas ou algumas centenas de pessoas, pode haver um espaço na cave, e isto já acontece em muitos países do norte da Europa, que é a parte da lavandaria. Portanto, e então tens 5, 6, 7 máquinas de lavar por todo o prédio, em vez da situação atual em que se calhar tens uma média de quase uma por apartamento, ou assim. Estamos a falar de 40 ou 50 máquinas. Cargas cheias, o carro vai ser sempre ao máximo. Pronto, e isto é simplesmente para tornar os consumos mais efetivos, não precisamos de tantas máquinas, etc. Isso pode ser feito também na questão das cozinhas e noutras. E depois na questão do cimento versus construção, nós achamos que devemos mesmo reduzir o setor da construção ponto final, ou pelo menos a construção de raiz, mas isso vai ser mais do que compensado com a criação de emprego que nós precisamos em termos de renovação, ou seja, de mais eficiência energética, de recuperar os edifícios, etc. Portanto, aí também vamos precisar de algum cimento, obviamente, mas achamos que vai ser menos. Sim, até porque uma grande parte agora do trabalho nesse sentido com edifícios seria mais ligado com isolamento de cobertura. E, portanto, aqui os materiais são diferentes dos materiais necessários para a produção do cimento per si. Portanto, aqui há uma resposta nesse sentido na troca do material que estamos a usar e também uma reabilitação de algumas das casas que existem, mas também na questão de que já tinha sido falada que há várias casas neste momento que estão desocupadas e que poderemos então utilizá-las. Mas claro que há medidas agora mais rápidas que são necessárias, portanto neste momento não é possível nós estarmos a produzir cimento. Obviamente que existe algum tipo de tecnologia para podermos mais tarde ter fornos eletrificados com capacidade para produzir cimento. Não temos a certeza se será possível ou não, mas por isso queremos então também aqui colocar hipóteses que sejam possíveis fazermos já em cima da mesa e colocar já em prática e que respondam às necessidades atuais que temos. Eu queria também ver, portanto, havia uma questão relacionada com o abastecimento alimentar. Sim. Sara, se eu não estou em erro, certo? Então, Sara, a nível do abastecimento alimentar, a realidade é que a maior parte vem por transportes que não estão a utilizar gás natural. E, portanto, neste momento não está afetado, não está em causa o abastecimento alimentar. Ok? Portanto, essa não se trata de um assunto Mas pode aumentar a produção nacional bastante mesmo. Isto vai exigir mais mão de obra também e é aqui que está a haver também muita requalificação e vamos ter também muitos empregos nessa área. Não só empregos chegar a tempo inteiro, vá lá, mas também as próprias pessoas envolverem-se um bocadinho mais na questão da produção de comida mais local, mais próxima de onde é consumida. Pronto, por fim, tínhamos também alguma questão, tínhamos algumas preocupações levantadas com a questão de justiça social e daqui de vulnerabilidade. Alguém tinha perguntado sobre a questão de, portanto, cuidados médicos versus a utilização de um frigorífico, não é? Como tinha dito o meu colega Guilherme, há aqui uma questão de termos que identificar quais é que são os locais que têm mais prioridade e, portanto, obviamente, questões como centros de saúde, hospitais, entre outras questões, vão ter prioridade a nível de acesso à eletricidade. Esse levantamento é um levantamento difícil, principalmente quando estamos a tratar de pessoas que estão em casa e, portanto, nesse sentido, numa primeira fase teremos que garantir que todas essas pessoas, ou grande parte dessas necessidades, estão mais centralizadas, portanto, em centros de saúde ou hospitais, para podermos garantir que isso continua, mas mais tarde iremos então procurar melhores soluções para que haja uma estabilidade da rede elétrica também para as próprias casas. Portanto, essa seria a minha resposta por enquanto. E a nível da relação de justiça,
o jovem de cabelo azul tinha perguntado sobre aqui a questão da justiça, queria só garantir que tinha uma resposta. Portanto, o meu colega tinha há bocado referido sobre a questão de alteração dos fundos, não é? Portanto, há muito financiamento atualmente que está a ser utilizado para o aumento e para a expansão de infraestruturas ligadas com gás, que neste momento é obsoleto e que não é necessário, e portanto neste momento temos esse investimento. Há outros investimentos também que poderemos utilizar, mas também há aqui uma questão de taxação de vários lucros e também o facto da nacionalização das empresas. Há aqui várias empresas que também vão ter que... cujos seus fundos e cujos seus lucros vão ter que ser utilizados para conseguirmos resolver esta crise e também por uma questão de justiça social nesse sentido. Agora, nós queríamos garantir que a eletricidade, por enquanto, fosse tanto quanto possível gratuita para as pessoas a um valor baixo o suficiente e, portanto, fazer assim, desta forma, essa resolução. Mas, contudo, isto são as propostas que temos. Nós temos então que ir reunir com a Primeira-Ministra para garantir que podemos levar estas propostas. Obrigada pelo vosso tempo, pela vossa atenção e daremos notícias em breve. Malta, são 5h05, a sessão está no seu fim. Eu queria só dizer, vai ser 1 minuto que eu vos queria dizer. Esta sessão foi organizada por 2 campanhas, a campanha Gás Anda para Trás, que é uma campanha que está a lutar de várias formas para deixar de utilizarmos gás fóssil cá em Portugal. E também pela campanha Empregos para o Clima, que é uma campanha que apresenta quais é que podem ser as soluções para uma transição justa. Eu convido-vos a procurarem mais informação sobre estas 2 campanhas, mas acima de tudo eu convido-vos a pensarem um pouco e refletirem um pouco sobre o exercício que fizemos. Há uma questão aqui fundamental. Nós estamos a dizer que, portanto, o ponto de partida desta sessão foi que existia um vírus no gás e que este vírus era mortífero e que estava a matar milhares de pessoas, mas a realidade é que o gás natural neste momento está a matar milhares de pessoas. Portanto, essa realidade por si não é falsa. Simplesmente a nossa percepção atual do que é a crise climática é que ainda não está no sítio certo. Portanto, eu convido-vos a vocês a pensarem sobre o que é que realmente isto significa estarmos a viver em crise climática e quais é que são as alterações que são precisas e, acima de tudo, qual é que é a escolha que nós queremos fazer enquanto sociedade. Se é chegarmos a um ponto em que a mudança tem que ser tão drástica que há uma quebra brutal de uma série de serviços, ou se nós queremos que haja um planeamento muito mais faseado e certo do que é necessário. E isto aqui não tem a ver com ignorar os deadlines e os prazos que existem, porque na realidade nós temos que fazer esta mudança nos prazos certos, até 2025, até 2030, uma série de mudanças que são necessárias. Portanto, aqui a questão está, como é que vamos fazer isso? E como é que nós vamos garantir enquanto sociedade que isso é possível? Portanto, convido-vos a pensarem nestes termos e a pensarem sobre o que é que realmente então significa o facto de nós estarmos a utilizar gás natural para produzir eletricidade e para produzir uma série de outras energias, quando este é o motivo e quando vivemos em plena crise climática. Obrigada, tenham um bom intervalo. Bom, Maltinha, vamos ficar por aqui. Daqui a 20 minutos retomamos aí mais uma sessão de 3 conversas em simultâneo. Obrigadinho por nos seguirem, já sabem que isto é tudo trabalho voluntário. Se nos puderem ajudar com os troquitos para darmos alguma coisa à malta que está aqui a trabalhar, ficamos eternamente agradecidos. Aquele abraço e até já. 20 minutinhos e voltamos aí.